O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, no relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia ele separou e abençoou para dar o exemplo a todo o seu povo que a importância que existe no dia de Shabat. Outra vez, ele com a sua mão escreveu: Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom, um Shabat cheio das bênçãos e maravilhas que só o Eterno pode nos proporcionar. Ele é que vai nos dar todas as instruções das quais precisamos para poder vivermos nesse mundo que a gente sabe que é caótico, mas que existe ainda um pingo de esperança, um pingo de luz que o Eterno nos dá através das suas maravilhosas palavras. E é nesse clima aí de alegria, de regozijo, que eu venho trazer para vocês a 11ª porção da Torá, a porção Vaigash, do qual nós vamos aí encerrar basicamente, essa história de reconciliação, essa história de perdão, essa história de superação que nós encontramos na vida dos filhos de Israel. Essa história que a gente vai finalizar basicamente. Na próxima porção nós vamos ter aí as bênçãos pronunciadas por Yaakov a todos os seus filhos, mas nessa porção se encerra aí esse ciclo onde nós observamos toda essa história aí de Yosef, essa saga de Yosef, de José, com os seus irmãos, quando eles erroneamente o venderam por ciúmes, por inveja do carinho e do afeto que seu pai nutria por ele, essa preferência que o seu pai Jacó, nutria por Yosef, por José. Então, a gente já vem aprendendo que não é o correto você dar preferência a um filho. A gente já tirou grandes lições disso, que nós devemos amar a todos igualmente, assim como o Eterno ama a cada um. Cada um vai ter os seus erros, os seus acertos, mas igualmente o Eterno ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Não há um que ele ame mais ou outro que ele ame menos. Ele ama todo o ser humano, porém ele abomina a transgressão. Ele vai ter, logicamente, uma preferência àqueles que buscam a sua face. Agora, todos aqueles que buscam a sua face serão amados de igual forma. Receberão o mesmo galardão. É isso que Yeshua ensina em suas parábolas, que não importa a hora que você vai chegar, o que importa é que você esteja no reino. Então, quando você, de livre e espontânea vontade, aceita e busca a vontade do Eterno, aí sim você terá acesso a todo esse afeto que o Eterno nutre pelo ser humano. Então, que nós possamos hoje fazer essa escolha, e existem algumas chaves que vão nos dar acesso a esse reino. Algumas chaves que vão nos abrir o caminho para esse reino, que vai fazer com que alcancemos e vamos abrir aí o nosso coração literalmente para o reino do Eterno. E uma dessas chaves a gente já vem aprendendo ao longo dessas porções, que retratam a vida de Yosef. Vamos ter outras porções também que vão falar sobre esse tema, mas em específico, essas porções relatando sobre a vida de Yosef vão demonstrar uma das coisas que vão abrir o seu coração para o processo de Techuvá, o processo de retorno aos caminhos do Eterno, que é o perdão. Sem ele, é impossível você alcançar o reino de Adonai. Sem ele, é um entrave que pode te deixar, sim, de fora do reino. Pode te privar de alcançar a graça e misericórdia do nosso Criador.
o perdão, pedir perdão com sinceridade, pois só o Eterno sonda os corações. Só Ele vai fazer essa análise refinada, com tempo, com paciência, pois Ele é o autor do tempo. Existem nos mais diversos pensamentos pagãos, né? O Senhor do tempo, o Deus, né? Do tempo, o Deus da água, o Deus do não sei o que, o Deus do raio. Não imaginam ele que o Eterno é o único Elohim que criou tudo aquilo que eles aprenderam a cultuar durante os anos. Tudo que as nações aprenderam a cultuar, o Eterno consegue reunir toda a sabedoria, pois ele criou todas as coisas que existem. Até mesmo o tempo. E ele tem todo o tempo do mundo para analisar e esquadrinhar se aquele pedido de perdão que está sendo feito é genuíno, é verdadeiro. Pois sem essa intenção em seu coração, em meu coração, de realmente exercer, pedir aquele perdão, e se ele não for sincero, o Eterno vai chegar um momento que vai aparecer aquele testezinho, surpresa, no qual você vai escorregar, se ele não for sincero. Porém, a gente vai aprender como ter um pedido de perdão sincero em nossos corações. Está aí uma ilustração, né, desse momento em que há uma reconciliação entre os irmãos. Eles não reconhecem mais a Yosef, pois passaram-se vários anos. Passou-se também uma mudança, né, na vestimenta de Yosef, na forma que ele se apresentou. E principalmente, né, ele não falava diretamente no idioma dos seus irmãos, ele usava o intérprete. Então ficou notório que ele não foi reconhecido por seus irmãos, até pela atitude, né, dos seus irmãos. E a gente vai aprender justamente o que o nosso mestre ensina, né? O Moré Felipe ensinou brilhantemente na semana passada, e realmente ele falou de coisas que eu já vinha pensando há alguns anos, até quando eu fui para uma determinada religião, e no ensino, quando eu já tinha visto um estudo sobre o Mishkan, aqui no canal Teshuvah Total, Tabernáculo, e quando foi se falar sobre o Mishkan, não usaram detalhes como foi usado aqui no canal. Os mais variados detalhes sobre cada ponto do Mishkan. Só diziam assim: você está vendo o Mishkan, o tabernáculo, né? O tabernáculo, ele é Yeshua, com o nome que eles chamavam, né? Jesus. Você está vendo a menorá? Era também Jesus. O fogo também é ele. Ou seja, todas as associações possíveis eram apenas em citar a Yeshua. Não se tinha um ensino profundo sobre os verdadeiros temas. Então, se a gente pega toda essa história de Yosef e quer encaixar o personagem também com Yeshua, a gente vai encontrar vários pontos que são contrários ao próprio mestre, pois ele foi único, inigualável. Não tem como a gente comparar Yeshua com ninguém. Não temos como comparar Yeshua com Yosef, com Yehudá, com Binyamin, com Yaakov, com Abraham, pois ele foi único. Todos esses personagens a gente vai encontrar algum erro neles. Algum erro de atitude, alguma atitude com menos coerência em algum determinado momento. No nosso mestre, não. Ele foi perfeito em todos os seus aspectos. Mas nada impede que a gente possa comparar não o personagem, mas a extração dos acontecimentos com alguns pontos que Yeshua participou, alguns pontos que ele ensinou e principalmente que ele viveu. Pois Yeshua conseguiu sim reunir, conforme ele mesmo falou, né?
vocês estudam a Torá de Moshe, pois ela escreveu sobre mim. É verdade. A Torá ensina todos os aspectos da vida da qual Yeshua ensinou e viveu. Não só ensinou, viu? Ensinou e viveu. É muito importante viver o que nós estamos ensinando, o que nós estamos aprendendo. Pois a Torá, meus irmãos, se ela for apenas lida e não praticada, ela será morta. É isso que Paulo, ele avisa. Ele faz questão de alertar que a Torá, a letra, ou seja, a letra da Torá mata, ela morre, né? Ela está morta. Mas o Ruach, se mover conforme essa letra, vivifica. Então, quando nós vivemos conforme a Torá, nós estamos vivos. E olha que texto, aqui está o tema da porção, né? A 11ª porção da Torá, Vaigash, e ela vai trazer esse ensinamento, né? Que quer dizer, e aproximou-se, né? A tradução da porção, e o perdão é o início do caminho da Teshuvá. Então, o perdão, o início do caminho da Teshuvá. Sem o perdão, você não tem nem como dar o primeiro passo. O primeiro perdão que você pode dar é você se libertar dos seus antigos erros. É você perdoar a si mesmo. Não se martirizar, não se culpar e não querer levar consigo os erros do passado. O próximo perdão é o segundo passo do perdão, é você ir até a quem você atingiu, até a quem você ofendeu. E pedir perdão. E o mais difícil, eu deixei por último, é você perdoar aqueles que te ofenderam. Porque muitas pessoas acham que o passo mais difícil é o do meio, né? Que é o segundo que eu citei. Que é de você ir até alguém que você fez mal e pedir perdão. Ou por vergonha, ou por medo de você revelar algo que às vezes a pessoa não sabe nem quem foi que fez o mal a ela. E você vai até ela e diz, olha, fui eu. Eu que fiz isso. Mas o mais difícil é quando alguém te faz algum mal e você demonstra esse perdão. Pois o coração liberar o perdão, muitas das vezes vai demonstrar o nosso caráter de que a gente é mesquinho. Nós somos imperfeitos. E não liberamos aquilo que nós sempre pedimos ao nosso Pai Eterno, que conceda para todos nós, que é o perdão e a sua misericórdia. Então, que essa porção possa nos trazer esses ensinamentos. E no texto deixa eu só escurecer aqui um pouquinho, para quem tem dificuldade de enxergar, escurecer não, né? Clarear, né? E no texto de Matitiahu, Mateus capítulo 6, versículo 14, diz: Ki im tislechu lepnei Adam. Pois se vocês perdoarem os filhos de Adão, né? Et ashmatam gam avichem bashamai islach lachem. Pois se vocês perdoarem, pois se os filhos do homem perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Ve'im lo, mas se não, tislechu la vinei Adam, se vocês não perdoarem os filhos de Adão, et ashmatam gam avichem lo islach lachem ashmatechem. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, o problema todo está nessa sentença aqui. In lo. Se não. Yeshua, através dos vários exemplos que a Torá revela, ensina que a chave para termos acesso ao perdão do Eterno
é um início de um perdão ao seu próximo. Também dará o início ao seu relacionamento com o Eterno. É pedir perdão e posteriormente perdoar a quem fez mal. Esse é o passo. Yosef, meus irmãos, como a gente viu na semana passada com o Moré Felipe, ao literalmente, sair do poço, ele ainda tinha algum tipo de rusga, algum tipo de rancor com os seus irmãos. Tanto que ele colocou o nome do seu filho de Menashe, que o Moré Felipe nos ensinou, que é causa de esquecimento, ou seja, um motivo para esquecer aquele passado que ele havia sofrido, né? Aquele passado que ainda machucava, com aquelas lembranças de tudo que foi feito com ele quando ele foi atirado no poço por seus irmãos. Porém, o tempo mostrou que essa sua angústia tinha um valor muito grande no futuro. Toda essa angústia estava, na realidade, preparando, capacitando Yosef. Pois antigamente, meus irmãos, Yosef, ele era um príncipe colocado por seu pai, por herança, hereditária. Mas agora Yosef não vai ser mais um príncipe somente por isso. Ele vai ser um governante, até um vice-rei de toda a terra, por mérito. Muito diferente de ser só apenas por descendência, por hereditariedade. Não sei nem se essa palavra existe. É muito melhor você ser reconhecido como líder por sua capacidade, por sua habilidade. Não por imposição, não por descendência, que era o caso de Yosef antes de ser enviado à terra de Mitzrayim. Quando seus irmãos o conheceram, quando eles conviveram com Yosef, ele estava sendo colocado como um chefe de com todos os seus irmãos, de goela abaixo por seu pai. Foi colocado ele para poder pastorear os seus irmãos, como a gente aprendeu aí com o Moré Márcio Luan, há 2 porções atrás. Também o Moré nos mostrou, que ele estava usando uma túnica de mangas compridas, demonstrando a realeza, que ele não usaria os trabalhos braçais por imposição de Yaakov. Ele teve sonhos onde seus irmãos se prostravam diante dele, mais uma imposição, mas ele não tinha feito ainda nada para demonstrar que ele merecia essa liderança. Ele não tinha força, tanto que ele foi subjugado pelos seus irmãos. Ele não tinha sabedoria ainda, pois era jovem. E ele ainda não tinha experiência para ter o trato com as pessoas, pois ele acabou inflamando a ira do seu pai para com os seus irmãos. Então, ele, nesse tempo que ele passou na terra do Egito, em Mitzrayim, foi utilizado para que ele pudesse se fortalecer e se tornar realmente agora um príncipe por merecimento, por ter como demonstrar aos seus irmãos que ele tinha capacidade de ser um líder sobre ele. Então, o que é que a gente pode extrair disso, Estou me alongando aí na introdução para que a gente possa, quando ler os textos, ter uma compreensão melhor. A gente pode extrair que os processos de aprendizados de um servo do Eterno, eles não são de uma hora para outra. Eles são gradativos. São vários passos. Chegamos a contar aí 42 estágios. Então não pense que você vai se tornar um sábio das palavras do Eterno da noite para o dia. Vocês vão se tornar pouco a pouco, meate. Cada dia você vai alcançar um progresso maior. E o primeiro passo para isso é você perdoar as ofensas que lhe foram feitas no passado. Então, nós temos essa nuance, esse aprendizado, pouco a pouco. Assim como aconteceu na vida de Yosef, aconteceu na vida de tantos outros
servos do Eterno ao decorrer das Escrituras, pessoas que cometeram erros, mas que se recuperaram, pediram perdão e se arrependeram de fato de suas transgressões. Então, com o passar do tempo, Yosef ganhou muita experiência. Ele deixou de agir, uma coisa que a gente pode notar de progresso em Yosef. Ele deixou de agir na impulsividade. Começou a medir as palavras e suas ações. Então, o Yosef antigo, nessa situação aí com seus irmãos, qual era a primeira coisa que ele faria? Era escrachar, se revelar com seus irmãos, entregar quem o fez passar por todas as privações a quem tinha poder de decidir sobre a vida dos seus irmãos ali, né, de julgá-los, que seria o faraó. Ele correria para entregar, olha ali, olha, foram eles que me venderam como escravo e cometeram injustiça sobre mim. E o faraó ia olhar aquilo ali e, com certeza, um governo ímpio, né, que é o governo que geralmente eram praticados pelas nações, ele tomaria a medida de aprisioná-los ou até matá-los pelo erro que eles haviam cometido, né? Mas não, ele ficou calado, ele já tomou uma decisão diferente. E, posteriormente, o que é que ele fez? Além de não ser mais impulsivo, né? Ele também mediu as suas palavras, as suas ações para os seus irmãos, pois anteriormente, como é que Yosef viveu? A primeira coisa que ele teve um sonho que ofenderia os seus irmãos, é evidente, se ele contasse aquele sonho, os seus irmãos, a Torá já falava que já não o olhavam de uma forma mais amigável, já não tinham mais shalom para com ele. Então, ele poderia ter resguardado aquele sonho onde seus irmãos se prostrariam diante dele. Mas não, ele preferiu contar a si mesmo e aumentou ainda mais a ira dos seus irmãos, inclusive até do seu pai. O seu pai não gostou dele ter contado aquele sonho tanto para o pai como para os seus irmãos. E o que é que a gente vê depois? A esposa de Potifar dando em cima dele, literalmente, e ele se privando de contar aquilo para Potifar, para evitar que Potifar se machucasse com aquela situação que seria constrangedora, né? E ele também teve autocontrole para não se revelar aos seus irmãos na hora errada. Ou seja, ele não falou nada até saber se seus irmãos estavam completamente arrependidos dos atos que eles haviam feito, né? Então, o que é que a gente deve estar atento? A experiência que a Torá nos dá. Foi justamente o que Yosef disse ao faraó. O que é que ele falou para o faraó? Constitua um homem prudente e sábio. A prudência e a sabedoria nós vamos encontrar com a Torá. Ela vai nos deixar mais sábios, saber meditar as nossas ações, sabendo que cada palavra que nós vamos dizer pode machucar, pode ferir alguém e pode ser dita na hora errada. A gente vê na porção... Oh, meu pai, me foge sempre o nome das porções. Eu ainda vou pegar cada um e vou dizer como Moré Felipe. Ele já sabe o texto, já diz qual é a porção. Na porção que relata a questão dos espias. Quando ele, o Eterno, manda Moshe enviar para você. Shelach lecha, né? Se eu não me engano é essa. Envie por você. Vá por você. Onde nós observamos que nem tudo é o que parece. Quando a gente analisa o texto de uma forma melhor, nós observamos que o Eterno não queria que o povo abandonasse a nuvem. Que a famosa sabedoria dos homens, em querer se achar mais sábios que o Eterno, na realidade é tolice. Eles não agiram com prudência naquela ocasião,
de enviar espias para a terra de Canaã. Então, a prudência de Yosef, ele foi aprendendo gradativamente. Então a gente deve analisar todas as situações antes de expressar ou realizar uma ação. Então, feita aí nossa introdução para tudo que a gente vai acompanhar hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à tarde, se assim o Eterno permitir, a gente agora pode entender, né, todas as palavras que vão ser ditas aí pelos personagens dessa maravilhosa história, né? Por esses homens que, através de suas ações, nos ensinaram tantas coisas e tanta profundidade, né? Vai gastar aqui o tema da porção e aproximou-se, né? Elaiv e Yehudá. E aproximou-se dele Yehudá. Vaiomer bi Adoni. E falou, né? Por favor, Adoni, meu senhor, né? E Yehudá trata ele com carinho, né? E Yehudá aproximou-se de Yosef e disse: E da Berna, por favor, eu rogo, né, meu senhor, Avdeha Davar, permita o teu servo falar, né, falar alguma coisa. Be asnei aos seus ouvidos, né, em particular, ou seja, ele pediu para ter uma audiência sem que todos pudessem ouvir as palavras que ele tinha a dizer. Ele pediu para ter um particular ali com o seu irmão Yosef. E ele continua, né? Be asnei Adoni ve al yahar afeha be avdeha ki hamorra mikamorra que faraó. Por favor, meu senhor, permita que o teu servo, dizer-te algo em particular. E não te ires com o teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Então, ele tinha um respeito agora por Yosef, agora não, né? Desde sempre, mas nesse momento ele está ressaltando que Yosef era um homem de grande importância aos olhos dele. Ele era para ele como um faraó. E ele pede uma audiência, pois ele sabe que sem a permissão do faraó, a pessoa fosse falar com o faraó, era possível até que a pessoa viesse a ser morta por conta disso. Seria considerado uma insolência, né? Você falar com uma autoridade em particular. Em particular, entre aspas, porque teria um intérprete, né? E a gente sabe que nesse momento de angústia, né? Recapitulando um pouquinho, como a gente viu na semana passada, foi em que momento que aconteceu esse pedido de Yehudá? Foi no momento em que foi achado uma taça de Yosef, né? Um plano que ele bolou ali para poder aprisionar Binyamin. Foi colocado uma taça de Yosef dentro dos sacos de alimentos do jumento, né? De Binyamin. E quando foi achado, os seus irmãos disseram, olha, antes de ser achado, né? Olha, se a gente roubou alguma coisa, vocês... quem for achado o que foi roubado, pode levar essa pessoa até a morte. E quando acharam no jumento ali de Binyamin, eles rasgaram as vestes, ficaram tristes porque era um acontecimento fora da alçada deles. Eles ficaram desesperados por conta da reação que seu pai teria em perder o seu filho, né? E nesse momento eles foram reunidos e levados diante de Yosef, que aos olhos dele estaria muito irado, né? Pois foi roubado dentro da sua casa. E Yehudá toma a frente dos seus irmãos, toma a frente até do primogênito, que era Reuven, que está ali calado, né, inerte, por Reuven. Eu acho que eles tinham até picado a mula ali, né, ia-se embora, deixava Binyamin do jeito que estava, como até o Moré Felipe falou, né, e Reuven tomava atitudes que não batiam muito com o que se espera de um líder, né,
atitudes que desonravam seus irmãos, seu pai, falava coisas sem sentido, por exemplo, dar os seus próprios filhos aí, matar os seus filhos assim, se eu não trouxer Benjamim, mate os meus 2 filhos. Eu acho que os filhos dele olhou assim para ele, mas papai, pô, mata o senhor, mas a gente, por que a gente tem a ver com essa história? Você não consegue fazer uma coisa e quem morre é a gente? Então realmente Reuven tinha essas peculiaridades aí que não faziam um líder por sua capacidade, né? Então, já que Yehudá viu que não ia sair nada de Reuven, ele vai lá tomar frente, e é nessa situação que ele pede para falar com Yosef em particular, correndo risco até de morrer. Então, ele fala, né? Adoni Sha'al et Avdaiv Lemor. E o Senhor perguntou aos teus servos: Ha yesh lachem av o ach. Vocês têm pai ou irmão? Ou seja, existe para vocês pai ou irmão? Existe mais alguém além de vocês? Seu pai ainda vive? Foi no primeiro encontro que eles tiveram, onde Yosef disse: olha, vocês são espiões. Então eles foram lá e retrucaram, né? Disseram que não eram, retrucaram, disseram que ainda tinham um pai e que existiam ainda 2 irmãos, um não existia mais, né? Nós somos 12 irmãos, um já não existe. Foi aí que Yosef ficou já impactado, né? Triste com a situação. E ele está relembrando a ocasião para o Yosef, neste caso, né? E no versículo 20 ele diz: nós respondemos a meu senhor, temos um pai, um homem idoso e um filho de sua velhice, um pequeno, cujo irmão está morto, pois dos filhos de sua mãe apenas ele restou e seu pai o ama. Então, o que é que Yosef está fazendo aí, observando toda essa situação? Ele recebe de novo aquelas mesmas palavras que cortam o seu coração. Cortam literalmente o coração de Yosef escutar essas palavras do seu irmão, né? Então, Yehudá, o que é que ele está fazendo? Tomando a frente para trazer tomou primeiro a frente para trazer Benjamim do Egito. Agora ele já está começando um enredo de uma história que a gente vai ver o resultado dela, que é se colocar no lugar de Benjamim. Então nesse momento a gente observa em Yosef qual é a primeira coisa que a gente pode observar nessa situação. Quando a gente lembra da questão do perdão, como eu falei para vocês, a gente também tem que se colocar, dar a quem tem o poder de exercer o perdão, a condição de observar também as suas atitudes. Quando você tem poder para poder fazer o mal a quem lhe fez mal. E nesse caso aí, Yosef estava na liderança de uma superpotência na época, da maior nação daquela região, e sob um poderio de exércitos, era o segundo homem mais poderoso do Egito. Então, o que Yosef dissesse ali, o faraó iria com certeza seguir a sua opinião. Então a gente consegue observar a expressão máxima do poder. E tem um ditado popular, meus irmãos, que diz o seguinte: ó, você quer conhecer alguém, dê a ela poder. Você quer conhecer aquela pessoa, dê a ela poder. Aí você vai ver quem realmente é aquela pessoa. Se naquele momento que ela tem poder, ela vai exercer a justiça ou se ela vai se tornar ímpia. Quantas vezes a gente não deposita a nossa confiança em pessoas e quando chega na hora do vamos ver, elas mudam o seu modo
de viver. Elas se tornam inacessíveis, se tornam prepotentes, arrogantes, pisam naqueles que os colocaram no poder. Porque o poder corrompe. Então, quando Yehudá está de joelhos, pedindo por clemência para um dos seus irmãos, Yosef tinha poder para lançar todos aqueles seus irmãos na prisão ou até matá-los e ficar só com Binjamim e levar, trazer o seu pai de volta da terra de Canaã, trazê-lo de volta não, trazê-lo da terra de Canaã para a terra do Egito e viver só ele e o seu irmão, contar para o seu pai o que seus irmãos fizeram. Seu pai provavelmente iria, em tese, iria entender a ira de Yosef, mas Yosef pensa também, além do perdão que ele vai exercer, eu acho, eu creio, imagino, aos seus irmãos, que iria também libertá-lo de toda aquela angústia, aquele sentimento ruim que ele tinha no coração, mas ele sabe que o seu pai deve ter sofrido por sua perda. Imagine se ele perde agora os 10 outros filhos e fica só com 2. Então, e esse momento aí é a expressão máxima do perdão. Expressão máxima, pois Yosef tinha poder para fazer o mal, mas ele escolheu fazer o bem. Assim, a gente também, é por isso que eu digo, a gente não pode comparar a história em si, mas algumas ações a gente pode sim comparar. Assim, Yeshua, no momento em que foi ofendido, foi dilacerado, estava prestes a morrer, ele pede perdão para o Eterno, para todas aquelas pessoas que o maltrataram e fizeram aquilo com ele. Desde aqueles que o prenderam, àqueles que o executou. Mesmo tendo poder de pedir ao Eterno como Yosef tinha o poder de pedir ao faraó para destruir aqueles ofensores, Yeshua tinha poder de pedir ao Eterno que descesse fogo do céu e destruísse todos aqueles que haviam tentado contra a sua vida. Mas eles preferem perdoar. E assim que nós devemos aprender, a também exercer o verdadeiro perdão, que é o que se compara com o perdão dado pelo Eterno, que se dá realmente a um coração arrependido. O Eterno, meus irmãos, nos dará oportunidades para demonstrarmos arrependimento. E observará nossas atitudes. O padrão para isto é sempre a Torá. Através dela nós temos uma régua de justiça que o Eterno colocou. Se realmente estamos arrependidos, devemos andar conforme o caminho que Ele nos ordenou. Não se preocupe que você não precisa participar de nenhuma festividade criada pelos seres humanos, que posteriormente foi assimilada e colocada como uma festa para comemorar o nascimento de Yeshua, para exercer perdão a seu ninguém. Porque nessa época, todo mundo geralmente fica bonzinho, todo mundo fica legal, todo mundo pede perdão. E depois de 3, 4 dias, todo mundo volta a viver da mesma forma. Um arrependimento momentâneo. A Torá nos ensina um arrependimento eterno, mortificando as nossas obras passadas e vivendo em novidade no mover do Eterno. E nós não precisamos de nenhuma festividade para aprender sobre o arrependimento e o perdão, pois a Torá nos ensina. E também nós temos festividades que ensinam sobre o tema. Nós temos um dia na Torá, um dia específico, uma festividade também, mas não é festa porque a gente não come, não se alegra. Mas um dia específico para a gente exercitar o pedido de perdão aos nossos próximos e também bem como ao Eterno. Mas tirando esse dia,
estudamos sempre porções, todos os anos, que nos arremete a esse tema. Então nós temos um norte, nós temos uma régua que o Eterno nos deu para nos ensinar como praticar o verdadeiro perdão, aquele que alcança o seu coração e que vai nos ensinar a viver em novidade no mover do Eterno. E no livro de Bereshit, no capítulo 44, versículo 21, deixa eu só mudar outra tela aqui, pronto. Vatomer el avadecha, ho riduhu elai ve asma eini alaiv. No entanto, tu disseste a teus servos, tragam-no para mim, para que eu possa vê-lo, né? Coloque diante dos meus olhos. Uma tradução mais próxima, né? Para que eu coloque meus olhos sobre ele. Sobre quem? Sobre Binyamin. Sobre o único filho que havia ficado, né? Então, Yehudá está relembrando a exigência de Yosef, né? E no versículo 22 diz o seguinte: Vá nomer el Adoni. Nós respondemos ao meu Senhor. Lo yuchal ha-na'ar la-zov. O rapaz, né, esse Na'ar, esse jovem, né, não pode afastar-se do seu pai. Et aviv ve azav et aviv vamet. Ou seja, não pode afastar-se de seu pai. Se ele se afastar de seu pai, ele vai morrer. Ou seja, se Binyamin saísse de perto do seu pai, Jacó iria literalmente para a morte, né? Porém, meus irmãos, o que é que a gente pode entender, né, desse posicionamento, né? Não é um posicionamento literal de Yehudá sobre a questão do seu pai, que se Binyamin saísse de perto do seu pai, ele iria morrer. Tanto que ele saiu e ele não morreu, né? É que Jacó estava numa situação de tanto apego ao seu filho que seria insuportável para ele só em pensar que algo poderia acontecer com o seu filho. Pois ele se culpava ano após ano pela situação que aconteceu com Yosef, né? Ele imaginava na sua mente que Yosef havia morrido porque o próprio Jacó enviou ele para a morte. Então, a gente vai encontrar nesses textos aí quando Yehudá está falando com Yosef, ele fala mais de 10 vezes sobre o seu pai. O que é que isso a Torá quer mostrar? A importância que Yehudá estava dando para os sentimentos do seu pai. Algo que ele não pensou quando deu a opção de vender Yosef para os midianitas, depois venderam para os ismaelitas e os ismaelitas venderam para o Egito. Ele não pensou no que o seu pai pensaria, não pensou no sofrimento que iria causar aquela atitude, mas agora, mais de 10 vezes ele cita sobre o seu pai, né? Os sentimentos do seu pai, o que aconteceria com seu pai se a criança, né, se o jovem fosse se perdesse, né, e viesse a acontecer alguma coisa com o Binyamin, né? E o texto diz o seguinte, versículo 23: Tu disseste a teus servos, vocês não verão meu rosto outra vez, a menos que seu irmão esteja com vocês. Então, havia ficado um preso. Para quem não assistiu a porção na semana passada, não posso puxar a orelha de vocês, né? Mas depois vocês podem acompanhar no canal, vão achar uma maravilha, né? Os ensinamentos que o Moré Felipe nos trouxe, né?
E ele relembrou, né, essa história de que ficaram presos aí, nos trouxe essa maravilhosa mensagem de que Shimeon, né, ele escolheu aquele que havia olhado com mais ódio, queria até matá-lo, para ficar preso. E Yosef disse, olha, vocês só podem vir soltar o seu irmão quando eu ver esse mais jovem aí, para saber que realmente vocês não são espiões e que realmente a história de vocês é verdade. Então, ficou lá, Shimon, né, preso durante um tempo, até que Binyamin viesse. E ele sofreu, viu? Porque eles não foram num pé e voltaram no outro, não. Eles esperaram acabar os suprimentos, tentando convencer o seu pai. Quando não tinha mais comida, não tinha mais jeito, aí Yehudá, né, tomou a frente lá de Reuven, que deu uma opção esdrúxula lá para resolver o problema. E Yehudá foi lá e corrigiu, né, colocando-se à disposição do seu pai, dizendo que ele seria o responsável se algo acontecesse. Não seria o seu pai mais o responsável. Que ele tomaria a frente para levar e trazer o jovem de casa, né? Nós subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos o que o meu senhor falou. Dizendo o quê? Que eles só poderiam voltar à terra do Egito para pegar mais suprimentos e libertar o seu irmão se Shimon, né? Se Benjamim fosse com eles. Quando, porém, nosso pai disse, saiam outra vez e comprem algum alimento, aí ele foi pego aí na armadilha de Yosef, né? Então, vai Omer, Avino, Chuvu, né? Voltem. Chuvu, vão até o Egito, né? Shivru, Lanu, Meat, Ochel. Então, eles queriam um pouco mais de comida, então vá lá para o Egito, volte para Mitzrayim. Aí seus irmãos disseram, olha o dedinho, o homem lá, o poderoso, disse que a gente só vai se o menino for. Sem ele, zero de chance, né? Venomer, lo, nós respondemos, não. Nohal la redet im yesh achinu hakaton itano. Não poderemos descer apenas se nosso irmão mais novo estiver conosco. Ou seja, o Hakatan, esse menor, né? O menor. Aqui está o mais novo, mas é o nosso irmão menor, né? Vê Yardeno, ou seja, ele tem que descer, né? Desceremos, está aqui, né? Yarden, desceremos. Que lo Nuhal li reot pnei haish. Pois não podemos ver o rosto do homem, pnei haish, ver achino, hakaton, eineino, itano, a menos que o nosso irmão menor, né, esteja conosco. Então meu pai, teu servo, disse-nos, vocês sabem que minha mulher me deu quantos filhos? 2 filhos. Então, o que é que Yosef na realidade está pedindo aí para todos eles? O que seria mais difícil para os seus irmãos? Que seu pai confiasse novamente, que eles garantissem a integridade física do irmão mais jovem. E tanto que Yaakov vai relembrar aos seus irmãos, vocês sabem que minha mulher me deu 2 filhos. E o que é que ele vai dizer depois? Um foi tirado de mim. E disse, com certeza foi feito em pedaços e não o vi mais. Então, Yaakov não tinha mais confiança que os seus 10 filhos mais velhos tinham a capacidade de proteger o seu irmão mais novo. E ele também se culpava por ter enviado o seu filho por uma coisa que ele já havia feito várias vezes, né? Vá lá ver onde seus irmãos estão.
e traga aqui notícias sobre eles, né? E Yosef sempre ia e voltava com essas informações. Porém, dessa vez foi diferente. Já se passaram vários anos, mais de 20 anos, e Yaakov havia perdido aquele que ele tanto amava. Agora ele tem a última esperança, que é o seu filho Binyamin, o último filho que lembrava da mulher que ele tanto amava. E agora ele está numa situação desesperadora, porque um filho já ficou por lá, né? O que não pode acontecer é de ficar o restante. Mas Yaakov estava com medo de perder ele. Os outros, eu acho que Yaakov ainda ia dizer assim, por que não ficou com o Reuven? Ai, ai. Coitado de Reuven. Eu quero conhecer a todos. Se o Eterno permitir, né? Quero conhecer a todo mundo. Até o faxineiro do rei Shilomó. Eu quero conhecer. Versículo 20. Eu tô aonde, meu Deus? 29. Isso, deixa eu mudar só a tela aqui. Entretanto, se vocês tirarem de mim também, de mim também, e algo lhe acontecer, farão meus cabelos grisalhos descerem até o Sheol com pesar. Então, Sheolá, né? Sepultura, um desejo incontrolável de se alimentar, né? Do corpo, né? Do ser humano. Então, Yaakov está dizendo que se houver mais um acontecimento, né? Algum acidente de percurso aí, e dessa vez atingir Binyamin, ele, que já vivia em tristeza durante vários anos, não aguentaria passar por essa privação, não aguentaria passar por esse momento de perder também o seu filho, que ele teria uma tristeza tão grande que seria equivalente a deixar ele morto, né? Ele seria um morto-vivo, vamos subentender assim, não é que ele tiraria a sua própria vida, não é que ele iria abdicar da sua vida, pelo contrário, ele iria viver de uma forma desolada, né? O resto da vida. Como existe até hoje, né? Essas situações de pais que às vezes perdem um filho e passam o resto da sua vida em tristeza e amargura, né? Por aquele filho que perdeu. Então isso está demonstrando o quê? A preferência de Yaakov aos seus filhos e da sua esposa Rachel. Algo que também foi compreendido e também trouxe aos seus irmãos a experiência de suportar essa preferência de seu pai pelos filhos de Raquel. Anteriormente, essa preferência aí incomodava a todos os irmãos. Tudinho ficava incomodado com essa preferência aos filhos de Raquel. Tanto que chegaram ao ponto de vender Yosef como escravo. E queriam até matar Yosef, né? Mas agora a gente observa que Yaakov está demonstrando essa preferência novamente, porque ele aceitava que todos os seus filhos fossem à terra do Egito e até que não voltasse mais. Mas ele não aceitava perder Binyamin. E ele está sendo explícito dizendo, né? Só me sobrou este filho da esposa que eu tanto amava. Mas isso não está mais incomodando os seus irmãos. Eles preferem fazer o que é certo do que desapontar o seu pai. Eles preferem fazer o que é certo, como é que eu posso dizer? Eles preferem se fazer, né? Fingir que está tudo tranquilo, que não tem problema, do que entrar em atrito com Binyamin e até com seu pai. Isso também, meus irmãos, é um aprendizado. A gente observa nos irmãos de Yosef, nos filhos de Yaakov, uma maturidade, né? Porque eles agora não tinham mais esse olhar de desprezo, olhar de raiva com a preferência do pai deles. Eles entenderam a dor que causaram, entenderam o sofrimento que foi gerado aquela atitude deles, souberam que não iriam mudar nada agindo com violência e agora estão preferindo agir da forma
correta, né? Da parte deles, não da parte do pai deles, tem preferência, né? Olha aqui quem chegou para estudar a Torá. Ó, quer estudar a Torá não, é? Jujubi. No versículo 30 diz: Ve atá, portanto, e agora, que voi el avdecha, avi, ve hanaar. Portanto, se eu for agora, e meu pai, teu servo, e o rapaz, né, o jovem, eineino, não estiver aos olhos, né, não estiver aos seus olhos, não ver esse jovem, né, itano conosco, vê nafshô, que shurá be nafshô. Vendo como sua alma está ligada com a alma dele. Algumas traduções está o seu coração, né? Mas aqui a gente vê a palavra nafshô, a sua alma, né? Nefesh. Então, existe essa ligação profunda da alma de um filho com o outro, do pai com o filho. Como existe com todos, né? Minha mãe mesmo, quando eu tô meio triste, ela já às vezes liga para mim, ela já sabe, né? Existem alguns filhos que têm uma ligação maior com a mãe. Eu tenho um irmão mesmo que ali sim, uma vez, eu achei incrível isso. O meu irmão sentiu uma dor, ela ficou angustiada. E ligou para ele, isso. Eu não entendo, eu não sei como é isso, eu nunca tive, né? Mas ela tem essa sensibilidade, né? Existe realmente essa ligação de uma pessoa, de um ser humano com o outro. Algo que só o Eterno pode explicar. Então, estavam ligadas a alma de um com o outro. Então, Yehudá está preocupado de voltar para casa e o seu pai olhar: cadê meu filho? Cadê Binyamin? Olha, pai, aconteceu uma tragédia. A gente jantou, né? Almoçou lá com o homem, né? Quando estava tudo bem, a maior festa, que estavam voltando, Binyamin roubou uma taça do homem e agora ele ficou como escravo na terra de Mitzrayim. O senhor nunca mais vai ver ele. Que situação, meus irmãos. E se vocês perceberam, aqui está marcado a cada... Deixa eu ver aqui, a cada 9 letras. Deixa eu ver se é isso. A cada... Deixa eu só achar aqui o texto. Isso, versículo 30. Cada 9 letras. Vamos aqui a palavra anavá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos ter o nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ter o vav. Então, a cada 9 letras nós temos a palavra anavá. Humildade. Então, agora, Yosef não enxerga mais em Yehudá arrogância, prepotência. Yehudá agora é humilde. E a cada 9 letras, a raiz da palavra Emet é o número 9. Por isso a cada 9 letras, pois ele tinha uma verdadeira humildade. Ele já não era mais aquele irmão prepotente e arrogante. Ele já não consegue mais conviver, ter o mesmo comportamento que ele teve logo quando ele voltou ali. Eu acho às vezes eu fico me imaginando, me perguntando, quando eu relembro essa história, né, todos os anos, a situação, né, de voltarem, eles, depois de terem vendido seu irmão, no início aquela euforia, né, de terem se livrado daquele pentelho que ficava azucrinando o juízo deles, querendo se impor como chefe, líder na frente deles. Mas depois que passa aquele momento de euforia,
Eles voltando para casa, que foi uma longa distância que eles estavam lá perto de Shechem. E quando eles estavam voltando, em todos aqueles quilômetros ali de distância, a ficha deve ter caído, né? Aos poucos. E quando eles chegaram na frente do seu pai para contar aquela história, que eles viram seu pai rasgando as vestes, em luto, e quando foi se passando os anos e seu pai continuava triste, e foram se passando os anos e o sorriso do seu pai não aparecia, o que se passou na mente desses homens? Tanto que esse que está falando com Yosef, ele não conseguiu ficar. Ele foi embora para longe. Ele não conseguia mais olhar nos olhos do pai dele e contar aquela mentira e ver o seu pai chorando, apegado, eu acho, com aquelas vestes, né? Aquelas túnicas manchadas de sangue, se lembrando do seu filho que tanto amava. E você saber aquele mal que você fez ao seu pai, ao seu irmão. Mas agora, Yehudá mudou. Ele agora é humilde. Ele reconhece seus erros, reconhece as suas faltas. Não sabe ele, mas está se confessando diante daquele que ele fez tanto mal. Então, chega a emocionar, mas a gente fica meio travado. Pois realmente nos faz refletir, né? Que o mal, quando a gente faz o mal a alguém, esse mal volta pra gente. Quando a gente tem coração. Quando a gente tem sentimentos, se a gente faz o mal contra alguém, esse mal repercute mais em quem fez, quem praticou aquela ação, do que a quem recebeu. Você humilhar uma pessoa, que foi uma humilhação enorme, você ser tirado de uma liderança e ser vendido como um escravo. Você ser tirado da sua casa, que violência. Do seio do seu pai que tanto protegeu a vida toda, né? Passou a mão na sua cabeça e foi jogado da vida assim, nua e crua. Por isso a importância, meus irmãos, trouxe até para mim aqui, para ressaltar a importância de não mimar os filhos. Eu sempre relato isso. Eu não tenho filho, todos sabem, mas isso não impede de eu dar esse conselho, porque eu vejo os filhos deste mundo. São mimados. A próxima geração vai estar insuportável. É a geração de cristal que a gente está vivendo agora. E o cristal é feito de areia. O vidro, né? Geração de vidro. É feito de areia. Mas para ele se transformar em vidro, ele recebeu grandes temperaturas. E após isso, ou seja, ele foi trabalhado ainda, e se transformou no vidro. Mas por que geração de vidro? Porque qualquer pressão ele quebra. A próxima geração é a geração de areia, que nem o fogo do vidro, para virar vidro, recebeu. É a geração que já vem derretida de fábrica. Já vai ser entregue ao mundo super protegida pelos pais. Ninguém pode receber um não. Um menino não pode levar um cascudo. Se disser que ele está errado, acabou-se. Chora, esperneia. Eu estava essa semana trabalhando. Chegou uma criança de, acho que uns 3 anos de idade. A menina mandava na mãe, respondendo com ignorância. A gente chama aqui no Nordeste de maluvida. Não sei de quem inventou esse nome. Maluvida é a criança que não ouve a mãe. A mãe dizendo, não vá, fica aqui. A menina corria. Não pega aí. Pegava. A senhora é muito chata. E não sei o que lá. E gritando e empurrando a mãe. E a mãe, toma minha filhinha, aqui é um negocinho. Toma a pipoquinha, minha filha. Não, não quero não. E jogava a pipoca no chão. Eu pensando, digo, rapaz, uma hora dessa, se fosse eu
desculpa a minha vozinha, que o Eterno a tenha. Eu já estava sem os dentes. Ou então sem as pernas. Que por muito menos eu já ia dormir de couro quente. Imagina uma situação dessa. Geração de areia. É a próxima geração. A gente tá na de vidro, que já é ruim. Imagina a próxima. Não deem tudo que seus filhos querem na hora que eles querem. Preciso merecimento. Porque se vocês não educarem em casa, a vida vai educar. Assim como fez com Yosef. Yaakov super protegia, passava a mão na cabeça, querendo fazer dele por imposição. Um líder. Mas Yosef só se tornou líder quando ele passou pelas pedras que a vida proporcionou para ele. Ixi, vou adiantar, senão, meus irmãos, a gente não anda. Bereshit 44, versículo 31. Deixa eu só mudar outra tela aqui. Isso. Verraiá ki reoto ki eim hanaar vemet verhoridu avideira. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, certamente morrerá. E teus servos, et shevat avdeha avino be yagon sheolá. E os teus servos farão os cabelos grisalhos do teu servo, nosso pai, descerem ao Sheol com pesar. Então, Yehudá está se importando e dizendo, eu seria o responsável pela morte do meu pai, se o jovem não voltar conosco. Que avdeha arav et hanaar meim avi lemor. Pois o teu servo garantiu pessoalmente a segurança dele. Eu disse, imlo avieno eleiha ve hatati le avi kol hayamim. Se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, então serei culpado diante de meu pai para sempre. Então, Yehudá se colocou como o fiador da vida do jovem. Portanto, eu te imploro, permita que teu servo permaneça como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que o rapaz suba com seus irmãos. Que mudança, hein, meus irmãos? De Yehudá. Que mudança. Daquele que Yosef estava lá no poço, temendo por sua morte, e chamava, né, eu creio, por aqueles irmãos que deveriam ter um relacionamento com ele. Provavelmente chamava pelo nome de Yehudá. E de repente ele escuta um silêncio, escuta Yehudá falando a voz dele. E ele diz, olha, não é uma caravana ali de midianitas, vamos, em vez de matá-lo, que não recaia o sangue dele sobre nossas mãos. Que outro faça isso. Vamos vendê-lo como escravo para os midianitas. A esperança de Yosef foi quebrada por aquele homem. E agora ele está na frente de Yosef, intercedendo por quem tanto Yosef amava, que era o seu irmão Binyamin. Ele agora estava querendo dar a vida para salvar Binyamin. Algo que Yosef queria que fosse feito com ele. E Yehudá, meus irmãos, está abrindo mão da sua liberdade, abrindo mão da sua vida, abrindo mão dos seus filhos, da sua família, da sua tribo, da segurança do seu lar, do seu legado, em troca da libertação não só de Binyamin, mas de todos os seus irmãos. Por isso que dessa tribo, meus irmãos, vem a tribo que trouxe o nosso mestre, o escolhido do Eterno, para ser aquele responsável por reinar sobre
o seu povo. Não só sobre o seu povo, mas sobre todas as nações da terra. É uma marca desse patriarca de Yehudá. Tomar a frente. Ir à frente dos seus irmãos. Tomar a culpa dos seus irmãos sobre si. Isso que Yeshua fez. Por isso que eu digo, a gente pode, neste momento, comparar alguns pontos específicos, não toda a vida, né? Pois, como o Moré Felipe bem nos alertou, né? Se a gente for observar Yehudá, os erros que ele cometeu são imensuráveis. São vários, né? Mas existem acertos. Por isso que o Eterno, ele é especial. Ele quer que nós tenhamos essa visão sobre a vida. De que vale mais os acertos do que os erros. O ser humano vai dizer que não. Em 1953, fulano errou comigo. De lá pra cá ele vem acertando, né? Esses anos todinho, mas em 1953 ele errou uma vez. Eu pedi um bolo de abacaxi, ele trouxe bolo de maçã. No dia do meu aniversário. Ele errou em 1953 comigo. No dia 25/11/1953. De lá pra cá ele vem acertando. Eu peço de abacaxi, ele traz de abacaxi, eu peço de... Mas naquele dia ele errou. O ser humano observa assim. Um erro marca a trajetória daquela pessoa. Ele pode ter acertado 1000 vezes. Um goleiro. Tem até a história do Brasil mesmo. Um goleiro que era um bom goleiro e levou um frango na final da Copa do Mundo de 1950. E, se eu não me engano, ele foi esculachado, né? Onde ele passava na rua era xingado, era um erro. Acaba com a história do ser humano. Para o Eterno, não. Você pode ter errado a vida toda. Acertou no final. Ele apaga tudo. Para você, para ele, você tá perfeito. Que nós tenhamos essa visão. Valorizar os acertos e não os erros. Esquecer essas coisas que nos deixam presos. Valorizar aquilo que nos deixa felizes e alegres. Observe nas pessoas o que ela faz de bom por você, não o que faz de mal. Eu sou assim, particularmente. Na minha vida, eu busco valorizar os acertos e diminuir os erros. Agora, tem uma pessoa no mundo que você tem que potencializar os erros. Você tem que ser agressivo com os erros. Não pode tolerar de jeito maneira. Nunca você pode tolerar o erro de uma pessoa que existe na sua vida. Chama-se você. Não aceite seus erros. Seja intolerável. Imperdoável não. Perdão tem que dar sempre, até você mesmo. Mas não seja tolerante com seus erros. Intransigente, seja intransigente com os seus erros. Corre dos outros, maleável, brando. Pode ter feito a pior besteira do mundo. Tente olhar com outros olhos. Trazer uma palavra de esperança, de conforto, de alívio para a pessoa. Às vezes tem situações que acontecem que eu digo, não acredito que essa pessoa fez isso não. Comigo. Aí eu vou até a pessoa e digo, rapaz, e aquilo ali, tá certo aquilo ali mesmo? É assim mesmo? É? Eita, não, desculpa aí meu querido, não era pra fazer assim não. Perdão, eu errei aqui. Não, tranquilo, beleza, vamos embora corrigir. Mas às vezes já era, aconteceu uma situação grande, grave, mas já era, não tem mal o que fazer, a gente vamos ajeitar, né? Vamos corrigir. E é assim que a gente tem que enxergar a vida. Os pontos positivos têm que superar os negativos.
pois é assim que o Eterno olha o ser humano. Desde que ele tenha vontade de se corrigir. Não é esse, como a gente diz, né? Esse efeito sanfona. E você tá pedindo perdão e fazendo, pedindo perdão e fazendo. Não. Cometi um erro, admito. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confessa e deixa. É um erro, aconteceu. Não vou morrer, né? Descer até a sepultura por causa disso. Vou fazer o máximo para me redimir do erro e procurar não fazer mais. E Yehudá continua afirmando, né? Pois como subirei a meu pai se o rapaz não estiver comigo? Eu não conseguirei suportar a imagem do meu pai tomado pela angústia. Porque ele já viu essa cena. Ele já cometeu esse erro uma vez. Ele gastou as suas fichas. Talvez numa situação hipotética. E Yehudá tomou atitudes corretas, livrou o Yosef dos seus irmãos. E aconteceu de vários anos depois, houve uma fome na terra de Mitzrayim, do Egito. Seus irmãos subiram, todo mundo, foi Yosef, foi Binyamin, todo mundo foi para o Egito. E provavelmente Jacó iria amar muito Binyamin. E aconteceu essa mesma situação. Binyamin ficou preso no Egito. Com toda certeza. Toda certeza. Yehudá, Judá, não iria se interpor, se colocar no lugar de Binyamin. E Binyamin ou seria preso ou morto. E eles voltariam para casa. Porque Yehudá nunca tinha feito seu pai ficar triste. Mas agora ele já sabe os motivos e o que aconteceria com seu pai em repetir aquele mesmo erro. Por isso que errar uma vez é humano. Permanecer no erro é tolice. A nossa cota de erro tem que ser reduzida à mínima para não fazer de novo. Velo Yachol Yosef Lechite Afpek. E o que aconteceu? E não podia mais Yosef Lechite Apek, se segurar, se aguentar. Então Yosef, ele estava até esse momento firme, né? Tá aqui a posição de Yosef. Quando ele escutou essa situação, o que aconteceu com ele? Ele desabou, meus irmãos. Até esse momento, todo esse passou um ano, né? Com essa história, ele assim, ó. Julgando, né? E o tradutor falando, ele fingindo que não estava entendendo. Sim, é o quê? Ah, tá. Aí falava no ouvido do cara. Aí o cara dizia para eles. Quando ele terminou de ouvir essa situação, ele não aguentou mais. Porque existe o limite, né? Para cada ser humano de uma atuação, né? A de Yosef foi isso aqui. Não conseguia mais se segurar diante de todos que estavam de pé, ou seja, estavam na sua frente. E chamou, ele clamou, né? Ele gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso nenhum homem estava mais quando se revelou Yosef para seus irmãos. Então, Yosef está se lembrando, meus irmãos, que foi Yehudá quem sugeriu vendê-lo para os midianitas, que depois venderam para os ismaelitas, que depois venderam para o Egito. Agora esse homem se colocando à frente de todos os seus irmãos e, pior, colocando a sua vida em jogo, por reconhecer que um dia ele havia cometido um grande erro.
Não tem como aguentar. Vaitem et kol, ou seja, ele entregou a sua voz, bevri, ao choro, né? Então, ele não aguentou, entregou a sua voz, concedeu a sua voz ao choro. Vá Ishmeu, e ouviram Mitzrayim, os egípcios, Vá Ishma, e ouviu Beit Faraó, e ouviu a casa do Faraó. Então ele teve um choro tão alto, tão forte, que todos os que estavam ali à sua volta ouviram. Eu não sei se é possível que ele tenha escutado literalmente a casa do Faraó, mas possa ser que as pessoas relataram que o choro foi tão alto que chegou aos ouvidos da casa do Faraó, né? Olha, Yosef está chorando muito. E o Faraó deve ter ficado apreensivo, né? Ao ver o seu governante, aquele responsável por toda a terra, chorando em prantos pelos acontecimentos que estavam ali naquele momento ocorrendo na vida de Yosef. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem a ilustração. E é nesse momento que ele se revela para os seus irmãos. É nesse momento que a vida de Yosef, ele pode se revelar e seus irmãos podem reconhecer literalmente a sua falta, né? Vaiomer Yosef, El Achiv. E disse Yosef para seus irmãos: Ani Yosef, eu sou Yosef. Quanto tempo ele não quis dizer isso, hein? Passou um ano aí, ou mais, né? Querendo se revelar, querendo dizer isso. Mas ele se segurou o máximo. Ele aguentou o máximo que podia. Aguentou o máximo, meus irmãos, que podia. Avi Hai, meu pai, Haod Ani Hai, meu pai ainda vive, ou seja, ele ainda está vivo. Velo Yahlu Ahaive, e não podia responder a ele, os seus irmãos. La Anot Oto Ki Ni Vehalu Me Panaive, pois estavam alarmados, assustados, tenebrosos com sua face. Então, eles ouvindo o homem, preste atenção, tá lá todo mundo, ele Yehudá tá lá, faz uma solicitação, né? Pedindo para trocar e para ele ficar. Nessa mesma hora, ele manda todo mundo sair de perto, em idioma egípcio. Tô imaginando, né? Minha imaginação é bem fértil. Possa ser que não traduza a realidade, né? Como tem nas propagandas assim um nome, né? Imagem meramente ilustrativa. É assim, vou ilustrando. Pode não condizer com a realidade. Mas imaginem uma situação. Tá ali os servos do segundo homem mais importante do Egito. E Yehudá pede para falar aos seus ouvidos, em particular, né? Ele chega mais perto, ele se aproxima, começa a falar, o tradutor vai dizendo tudo. E chega um momento que esse homem, do nada, começa a chorar bem alto, manda todo mundo sair de perto. Os seus irmãos devem ter ficado alarmados, literalmente, né? Aí eles vêm e dizem assim, né? Esse homem fala no idioma hebraico, agora não mais em egípcio. Eu sou Yosef. Meu pai ainda vive? Então eles ficaram, como assim, Yosef? Como assim, meu pai ainda vive? Que pegadinha é essa, né? Se é que existia pegadinha na época, né? Eu creio que não, né? Mas eles se perguntam, que brincadeira é essa? Como assim, Yosef? Que Yosef é ele? Ele está falando. Yosef disse aos seus irmãos, por favor, aproximem-se. Geshu, né? Eu rogo, né? E eles se aproximaram
E ele disse, preste atenção agora, sou Yosef, irmão de vocês que me venderam ao Egito. Agora, Yosef está falando para eles algo que só aqueles 10 sabiam. Até aquele momento eles guardavam total segredo. Agora, Binyamin é que está com a pulga atrás da orelha. Como assim venderam? Yosef era meu irmão. Ele foi despedaçado por uma fera. Meu pai chora todo dia por causa disso. Ele está dizendo que é Yosef, irmão da gente, mas que foi vendido para o Egito. Que nossos irmãos venderam ele para o Egito. Então ele já deve começar a desconfiar, né? Um olhar para a cara do outro e ficar triste, né? Binyamin já triste com seus irmãos tristes um com o outro, e olhar para Yosef ali naquela situação. Por isso que Yosef diz, né? Para eles: Veatar te atzvu. Portanto, agora não fiquem tristes, né? Ve'al ihar be'eneha. Nem nervosos os seus olhos. Que me kartem oti haná. Pois me venderam para este lugar. Que lemneha shalechani Elohim lifnechem. Para preservar a vida, me enviou Elohim à frente de vocês. Então, não se torturem, né? Não se irritem nos olhos de vocês porque vocês me venderam. Ou seja, não fiquem um recriminando o outro, nem se entristecendo, principalmente Binyamin, pois Yosef está atribuindo isso a uma preparação que o Eterno deu. Não que o Eterno quisesse que ele passasse por todo aquele sofrimento, mas como uma preparação para que ele pudesse se tornar forte. Porque da forma que Jacob estava o criando, ele não teria a capacidade que ele teve para exercer a função que ele estava tendo neste momento. De ser uma rocha, de ser um homem forte, de ser um homem resiliente, um homem sábio, que sabia prosperar com pouco. Então Yosef, após esses anos de sofrimento e também na prisão, ao ver tudo que a vida dele se tornou, entendeu que toda essa situação era uma dádiva do Eterno, que o formou um verdadeiro líder, não imposto, um líder que foi colocado ali por acaso, mas um líder por mérito. Todos esses anos sem a proteção do seu pai foi um aprendizado para que ele pudesse realmente se tornar um pastor, aquele que iria prover para todos os que estavam à sua volta. Então, meus irmãos, tem uma lição nesse texto, que nem todas as dificuldades que você possa estar passando neste momento, ou que no futuro, né, que nunca aconteça, mas se vir acontecer com a sua vida, não fique se murmurando, passe por ela. Lembre-se, os momentos bons, os melhores momentos da sua vida vão passar. Não são eternos. Os piores momentos da sua vida, aquele que você está numa turbulência enorme, vão passar. Não são eternos. As tempestades vêm e vão. O sol aparece. O sol aparece, mas vem a tempestade. A vida do ser humano é isso. Momentos de angústia, momentos de felicidade. Yosef agora terá um momento de felicidade, de paz. Porém, ele teve momentos de angústia antes, mas nesses momentos de aflição, ele se tornou mais forte. Existe até um conselho, uma sabedoria que se conta por aí, né? Que diz, né? Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis tornam homens fortes. Homens fortes geram homens fracos.
Homens fracos geram tempos difíceis. Assim continua a vida. Porque quando a gente vai super protegendo, colocando essa super proteção na próxima geração, tornando os tempos fáceis, essa geração vai crescer sem a consciência da luta que foi para tornar aquele tempo fácil. Não vai dar merecimento. Por isso que no mundo vindouro, o eterno vai proporcionar para todos os seres humanos uma estabilidade eterna. Porque quem estará lá são pessoas que foram doutrinadas e treinadas pela Torá. Elas souberam lidar com os tempos difíceis e vão tornar esses tempos fáceis. E esses tempos fáceis, elas não tornarão eles difíceis, pois elas sempre estão acostumadas a se moldar conforme o mover do Eterno. Que assim nós possamos também ser, né? Deixa eu continuar para a gente já finalizar o estudo. Faltam poucos slides aí para a gente finalizar. E ele continua falando, né? Uma fome está sobre a terra nos 2 últimos anos. Durante outros 5 anos não haverá plantio nem colheita. Elohim enviou-me à frente de vocês para garantir seus descendentes sobre a terra e salvar a vida de vocês com um grande livramento. E no versículo 8 diz: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Elohim. Ele me fez de mim um pai para o faraó, senhor de toda a terra, a sua casa e regente de toda a terra do Egito. Então, Yosef está atribuindo também esses momentos, sabendo que haverá novamente, ainda há 5 anos de provações, de mais aperto, né? Mas depois vai voltar à regularidade novamente. Então, esse momento entre Yosef rever seus irmãos e ele se revelar para os seus irmãos durou cerca de 1 ano. Yosef teve muito tempo para avaliar a conduta dos seus irmãos. Isso demonstra a importância que Yosef deu para saber se, assim como ele foi moldado pelas adversidades e se tornou uma pessoa melhor, se também seus irmãos foram moldados. E agora ele tinha uma certeza que sim, eles eram pessoas melhores. Logo, enfim, ele poderia ver novamente o seu pai. Yosef sabia que ele só poderia se revelar aos seus irmãos depois que ele tivesse a total certeza da sua conduta. Se permanecia a mesma, aí eu creio que Yosef iria agir com rigor, ou se eles mudaram a sua opinião e eles os perdoaria e se revelaria para eles. Mas se seus irmãos não tivessem arrependido, eu tenho a certeza que Yosef agiria com rigor. E assim também, meus irmãos, é o que está prometido pelo Eterno. Para aqueles que se arrependeram, farão parte do reino e o Eterno providenciará tudo para que nada aconteça nos momentos de angústia para os seus servos. Ele providenciará todas as situações através do seu escolhido, aquele que vai reger todas as nações. Yeshua comandará todos os reinos da terra, comandará o reino de Israel, né? E o reino de Israel será a governança de toda a terra. O Eterno providenciará tudo, assim como Yosef providenciou tudo para os seus irmãos. Então, que nós tenhamos na consciência que o arrependimento é a chave para ter acesso ao reino do Eterno. A plantação, a colheita, a todas aquilo que o Eterno pode prover ao seu povo, que é seu mantenimento, né? A sua alimentação, principalmente da sua palavra. No versículo 45 diz: apresse-se,
subam a meu pai e digam-lhe, né? E diz, né? Me haru va alu el avi va amartem elaiv ko amar benecha Yosef chamani. Apressem-se, subam a meu pai e digam-lhe, eis que o seu filho Yosef diz, Elohim la Adon lechol Mitzrayim Redá Elai al Tamud. Elohim tornou-me senhor de todo o Egito. Desce ao meu encontro, não te demores. Yosef agora tem uma missão, né? De reencontrar o seu pai, abraçar novamente o seu pai, de rever, né, esse amor tão grande que ele sente pelo seu pai e aparar essa angústia, tirar essa angústia do seu coração com esse ato de revê-lo, né? Ele diz, né, o recado para o seu pai: tu viverás na terra de Goshen e ficarás perto de mim, tu, teus filhos, teus netos, teus rebanhos e tudo que possuis. Isso também é uma mensagem para Yaakov, dizendo que nenhum mal acontecerá com os seus outros filhos, com os descendentes dos seus filhos que fizeram mal a Yosef. Que ele vai perdoar aquilo ali, né? E não é para ele ter medo de alguma retaliação, né? Ali eu farei provisões para ti, para que não sejam atingidos pela pobreza, tu, tua casa e todos os teus bens, pois 5 anos de fome ainda estão por vir. Então, Yosef vai garantir, planeja esse local, né, onde eles iriam viver, uma terra onde havia pasto. Ele tem essa atenção de colocá-lo, não tirar o meio de subsistência do seu pai, que ele sabe que o povo de Israel é um povo que gosta de trabalhar. Você não gosta de trabalhar, aprenda na Torá que o povo de Israel é bom de trabalho. É um povo que gosta de trabalhar, por isso que é próspero. Então, se você ainda não gosta de trabalhar, aprenda isso, viu, meu irmão, minha irmã? Tenho certeza que aqui não tem nenhum preguiçoso, ninguém que gosta de ficar a ver navios, né? Aqui todo mundo gosta de trabalhar. Então, mesmo vindo e tendo esse poder para suprir a sua família de tudo, Yosef quer que seus irmãos trabalhem. Então ele coloca num local onde vai ter pasto para os seus rebanhos e eles possam não iria ficar privados de seu meio de subsistência sem precisar da necessidade de estar sendo sustentado pelo resto da vida. No capítulo 45, verso 12, diz: vejam com seus olhos e os olhos do meu irmão Binhamim, pois é a minha boca que fala a vocês. Então, um dos planos aí de Yosef, imagino eu, né? Posso até estar errado. Um dos motivos de Yosef trazer também Binhamim, além de mostrar o arrependimento aos irmãos, era porque o seu pai provavelmente não acreditaria naquela conversa que os irmãos iriam chegar dizendo: olha, aquele Yosef é o faraó, do segundo homem mais importante do Egito, é governador de toda a terra, e nós o vendemos ele como escravos, ele não está morto, agora vamos subir para o Egito. Provavelmente Yaakov iria pensar que Reuven, como Moré Felipe até estava falando semana passada, deu um pouquinho desse negócio que ele estava lá nos matos fumando para todo mundo, né? Ia ficar todo mundo meio doidão para dizer uma história dessa. Porém, a gente pode imaginar que Yosef também fez isso para que Yaakov acreditasse nos relatos de Binhamim. Apesar de, vamos observar que ele não acreditou. Não acreditou nos relatos de Binhamim. Acho que eu já passei aqui bastante tempo. Vamos finalizar aqui os textos rapidinho. Digam a meu pai quanto eu sou honrado no Egito e tudo o que viram. Tragam depressa ao meu pai para cá. Então, ele pede, né, que tragam ligeiro, né,
Ligeiro, meu filho. Traga o homem pra cá pra gente poder se alegrar todo mundo junto, né? Fazer a festa, né? Festejarmos, né? E nos reunirmos novamente em todos, né? Em família. Tanto os irmãos quanto seu pai, né? E as esposas também de Jacó e as esposas dos seus irmãos. Versículo 14. E caiu sobre o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou com ele no pescoço dele. Uma coisa que a gente vai ressaltar é que, além dos protagonistas, que são os irmãos, né, de Yosef, o próprio Yosef e Jacó, a gente tem um protagonista aqui que aparece muito nos textos, que é Benjamim. E a gente não vê Benjamim falar nenhuma palavra. O que aparece aqui é Benjamim chorando aos braços de Yosef. Isso vai nos mostrar também que, para ser importante, muitas vezes não é preciso falar nada. Para ser importante, para fazer parte de uma história, você pode ficar calado, mas através dos seus atos, você ser honrado e ser reconhecido como uma pessoa justa. Então Yosef se abraça com Benjamim e eu acho um momento de pura emoção, né? São vários abraços que a gente vai observar nessa porção. O abraço também aproxima e realmente é uma demonstração de perdão. Porque você abraçar alguém que você não ama, que você não gosta, que você não perdoou, é um dos atos mais hipócritas que existe na vida. Você não perdoar uma pessoa e dar um abraço nela. Dar um beijo, dar um abraço. O abraço tem que ser genuíno. É onde você vai trocar aquele calor com a pessoa, vai trocar aquela interação. É algo realmente muito forte, né? Que não pode ser banalizado. Ele beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois disso, seus irmãos falaram com ele. E a gente vê a cada aí, deixa eu ver quantos espaços são aqui. Eu não coloquei, vamos contar, né? Deixa eu ver se está no outro texto lá, a última palavra, né? Isso. A gente vê a palavra Shalom a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cada 13 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É 14. Vamos repetir para a gente não contar errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A cada 14 letras, a palavra Shalom, plenitude, paz, né? Então eles conseguiram encontrar a paz, a plenitude, ficaram novamente completos quando eles se abraçaram e beijaram a todos. Que você possa estar completo, sempre na presença do Eterno. Liberando o perdão, o amor, a compaixão, a misericórdia, assim como Ele fez para com todos nós. Através do nosso Mestre, que nos deu o verdadeiro sentido do que é o perdão. Que se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, também o nosso Pai que está nos céus não nos perdoará. É uma condição. Que haja sempre espaço para amar, perdoar e nunca espaço para odiar o nosso próximo. Até amanhã, meus irmãos. Vamos escutar aqui a Birkat Kohanim com o Garganta de Aço. Agora ele já ele vai escrever um livro aí, tenho certeza, viu? Ele gosta de rimar. Eu tava brincando com ele aqui no Zap, eu e o meu amigo Yosef Torres. Ele começou a rimar de lá, eu rimando de cá. Ficou legal, viu? Shabbat Shalom, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Garganta de Aço, Yosef Torres, na Birkat Kohanim.
שלום ויעשה לך שלום יברך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא Tchau, até amanhã. Se a Eterna se permitir. Então, Moreheim, isso aí pra gente escutar um louvor com ele, né? Vamos agradecer ao Eterno por esse momento juntos. Shabbat Shalom, meus irmãos. Até amanhã, se o Eterno permitir, viu? Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, V'chayar Hashem Melech. ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד אוי נאי 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 והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא ישן אחד ישמו אחד אוי נאי 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 nine 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 nine
Baba